Olá pessoal, professor Ricardo aqui mais uma vez e eu trago hoje um conjunto de reflexões acerca do depoimento de Bolsonaro à ONU, né? Depoimento remoto, né? Não foi na Assembleia em si, está sendo feito de maneira remota, mas marcou a abertura dos trabalhos, como é de tradição, né? E o Brasil tem essa tradição de abrir a Assembleia Geral da ONU. Vamos notar primeiramente um avanço, né? Ano passado ele fez uma fala de 6 minutos, esse ano ele conseguiu falar 14 minutos, né? Os parabéns aos redatores que escreveram o discurso dele, que ele leu de maneira sofrível para variar, mas enfim, levaram aí longos 14 minutos. Mas a grande questão não é nem a duração, né? Mas é o conteúdo falseado do depoimento de Bolsonaro. A quantidade de mentiras que ele é capaz de colocar num vídeo de 14 minutos. O mais famoso de todos foi a história dos $1.000 para o auxílio emergencial, que a gente já vai explicar. Antes de mais nada, é preciso dizer o seguinte: o que Bolsonaro fez hoje, mais do que contar mentiras esparramadas, foi apresentar uma narrativa mentirosa. Tentou passar para o resto do mundo, para as Nações Unidas, né, uma falsa ideia do que é o Brasil de Bolsonaro. Talvez, se você analisar em partes cada elemento do seu discurso, se você analisar separadamente, você encontre um ou outro dado que possa ser considerado lógico, verdadeiro. Acontece que no contexto em que ele coloca, a maneira como ele traz isso tudo e coloca numa mesma mesa, no mesmo balaio, ele faz parecer que a realidade brasileira é completamente diferente. Os dados que ele mostra dão a entender que o Brasil vive uma situação muito diferente da realidade. Eu destaquei alguns aqui. Vamos lá. Primeiro, vamos começar pelo que causou mais polêmica. Ele falou do auxílio emergencial que chegou a quase $1.000. Tá, os seus defensores vão dizer que somando tudo que foi pago que pode ter sido pago a uma mesma pessoa, poderia chegar aí o valor aproximado do que seriam os $1.000, que hoje está em torno de R$4.600, R$4.700. Bom, primeiro, eu vou usar uma metáfora que uma amiga do Facebook utilizou, Tânia, que ela disse o seguinte: Bolsonaro na ONU ficou parecendo aquele menino de mão suja de tinta, com a parede toda suja, toda borrocada de tinta, e ele tenta esconder a mão e dizer não fui eu. Não. Naquela situação em que não tem como negar e mesmo assim ele nega. A maneira como ele faz parecer dá a entender que o Brasil pagou uma quantidade confortável, segura de auxílio emergencial aos seus cidadãos mais necessitados. Não revela toda a dificuldade que houve para que esse mesmo Bolsonaro, primeiro, aprovasse esses R$600, lembrando que não foi ideia dele, foi do Congresso. Ele queria pagar R$200, pagou 600 porque foi o Congresso que assim impôs, em alguns casos 1.200. Com muita dificuldade, muitos brasileiros que precisavam não receberam, muitos brasileiros que não precisaram, por exemplo, os militares, muitos militares receberam. E ainda assim, os que receberam com muita dificuldade, com atrasos, com muita burocracia, com muita fila, com muita espera. Então ele fez parecer que o auxílio emergencial que o Brasil pagou
para os seus cidadãos mais necessitados foi um grande gesto humanitário, quando na verdade foi extremamente burocratizado, atingiu um número insuficiente de pessoas e ainda assim demorou muito para ser pago. E muitas não conseguiram receber por questões técnicas burocráticas. Então a questão não é dizer que tentar fazer 1001 contas para tentar dizer que, olha, dependendo da situação, poderia ter chegado ao valor de $1.000. Olha, e aquela família que malemar conseguiu receber 1 ou 2 parcelas, 3 parcelas de R$ 600. Ou vocês acham que a maioria das pessoas que recebeu o auxílio recebeu próximo a isso? Recebeu próximo aos $1.000. Aí já não é mais desonestidade intelectual. Aí já é falta de caráter. Não é só acreditar em mentira, é passar a mentira para frente, para convencer outras pessoas. Aí não é mais ingenuidade. Aí já é falta de caráter mesmo. Outra questão que ele coloca, covardemente, devo dizer, citou que a crise foi agravada pela campanha do Fique em Casa. Gente, a campanha do Fique em Casa é da própria ONU, da OMS, como a medida mais eficaz de conter a propagação do vírus. E ele atribui a essa medida de proteção a crise econômica que, inclusive, o Brasil já vinha sofrendo. Claro que a pandemia agravou essa crise, mas dizer que foi o isolamento social que agravou essa crise e não assumir a responsabilidade enquanto governo federal por não ter enfrentado a crise desde o começo, é uma grande patifaria. Aliás, vale lembrar que ele diz que desde o começo ele alertou que era importante combater tanto, proteger a saúde e o emprego. Não, desde o começo ele falou que era uma gripezinha. Desde o começo ele falou que as aulas não deviam parar. Desde o começo ele falou que o comércio não deveria parar. E hoje nós, com 140 mil mortos oficiais, teríamos 500. Se não tivéssemos parado. Você que não teve nenhum parente morto pela Covid, talvez tivesse hoje, se as atividades não tivessem sido paradas. Não são meros números. Os 140 mil que já morreram eram filhos de alguém. Eram pais, eram mães, eram filhos. Se não fosse o isolamento social, esses números seriam muito maiores. E olha que o isolamento social foi mal feito. O que garantiu uma não propagação maior ainda do vírus foram as aulas suspensas, porque pelo menos profissionais da educação e alunos ficaram em casa, diminuíram a circulação de pessoas e a aglomeração de pessoas. Senão nós estaríamos hoje com números muito mais catastróficos do que nós temos. E um presidente da República culpar essa atitude de proteção à vida como responsável pela crise econômica é de uma covardia, de uma patifaria que com certeza o mundo inteiro está admirando. Outra questão. Falou de tratamento precoce. Essa inventice, essa invenção de tratamento precoce, que não tem aprovação pelos principais órgãos de saúde. Inclusive, em Mato Grosso, um médico que propôs um kit Covid foi um dos que morreu de Covid. A disseminação de notícias falsas, de falso otimismo, de falsa expectativa em cima de soluções que cientificamente não tinham comprovação, foi um dos responsáveis pelos números alarmantes da Covid no Brasil. E Bolsonaro foi um dos maiores responsáveis por propagar notícia falsa sobre o coronavírus, sobre a Covid-19. E isso a história vai cobrar dele. Vai chegar um momento em que ele vai ser julgado por isso. Pois ele cita isso no seu discurso à ONU. Ele diz, não faltaram meios para os hospitais, tinha um hospital precisando de anestesia,
enquanto o governo fez uma compra enorme de cloroquina, que não serve para esse tratamento, que não serve para Covid. Outra mentira que ele ajudou a propagar e que citou logo adiante. Faltava EPI nos postos de saúde, nos hospitais. O Brasil, dos países, talvez o país em que mais morreu o profissional da saúde. Inclusive, um dos motivos é pela falta, pela escassez de equipamentos de proteção. E ele vem à ONU, na tribuna da ONU, dizer, tribuna virtual, mas que não faltaram recursos para os hospitais. Isso é de uma leviandade, de uma hipocrisia, de um cinismo. Citou a hidroxicloroquina novamente. Teve a pachorra de citar no seu discurso à ONU a hidroxicloroquina, que o Trump fez tanto lobby, e ele, como um fiel escudeiro de Trump, também embarcou nessa de divulgar, de propagandear, praticamente fez um trabalho de garoto propaganda da cloroquina e da hidroxicloroquina, mesmo sem comprovação de que aquilo tinha alguma eficácia no tratamento para o coronavírus. E depois até os laboratórios do mundo que tentaram utilizar, fizeram testes, abandonaram e recomendaram que não se usasse, porque além de não ter eficácia garantida, ainda trazia efeitos colaterais perigosos, até letais. E ele tem a pachorra de citar a hidroxicloroquina no seu discurso à ONU. Vocês estão vendo que não é só a questão dos $1.000? Ele mentiu muito mais. Ele nos envergonhou num nível que eu acho que não tem antecedente na história, acho que na história mundial, de um governante que tenha feito um papel tão ridículo frente às Nações Unidas. Falando também da questão ambiental, falou que o Brasil, os países que têm uma legislação ambiental das mais modernas, ora, legislação ambiental essa que o próprio ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ignora. Bolsonaro, enquanto um apoiador do agronegócio, e falou isso recentemente aqui em visita ao Mato Grosso, que o agronegócio não parou por causa da pandemia. Lembra, inclusive, que ele disse que ficar em casa para os fracos? Pelo menos ele não repetiu isso na ONU, né? Falou isso aqui em Mato Grosso, uma semana antes. E ele diz que nós temos uma das melhores legislações ambientais, mas e daí? Se ele retira recursos dos órgãos de fiscalização, como o IBAMA e ICMBio, se ele persegue profissionais desses órgãos que monitoram, que fiscalizam, que multam, o que adianta ter uma legislação ambiental moderna se as multas não estão sendo aplicadas? Cerca de 5% das multas para quem causa queimada na região amazônica está sendo aplicado. Ou seja, os criminosos ambientais sabem que podem cometer o crime à vontade porque não vão ser punidos. Porque o governo Bolsonaro simplesmente tomou uma decisão política de não punir os crimes ambientais, para corroborar, talvez, com os seus apoiadores, que têm interesse na destruição de florestas, do Pantanal, da região amazônica, para transformar talvez em plantação ou em pasto. E ele vai à ONU dizer que nós estamos fazendo um belíssimo trabalho ambiental. Inclusive, ele tem a pachorra de falar que pela Amazônia, floresta amazônica, ser úmida, ela não queima no seu interior, ela queima nas extremidades. Ele teve a pachorra de dizer que são indígenas e caboclos que fazem fogo e provocam os incêndios. Claro que o caboclo, claro que o indígena tem, num certo contexto, a utilização de fogo para a sua cultura ali, agrícola principalmente.
às vezes até para caça. Mas isso é muito pequeno. Não é isso que causou a quantidade de incêndios, porque não é mais queimada, os incêndios florestais que nós assistimos e estamos assistindo ainda. Como eu disse no começo, ele monta uma retórica mentirosa. Quando ele cita o caboclo indígena, se você pega separadamente, não é uma mentira. Não, ok, algum caboclo pode ter feito um foguinho ali, o indígena pode ter feito um foguinho acolá. Mas não é isso que botou fogo na floresta amazônica nem no Pantanal. Não foi isso. O responsável não é o índio que queimou lá um lotezinho ou o caboclo que queimou lá um lotezinho. Não que eu esteja defendendo esse lotezinho. Mas nós sabemos que o que causou os grandes incêndios florestais com números alarmantes e recordes, tanto no Pantanal como na floresta amazônica, foi crime ambiental, foi intencional. Foram fazendeiros interessados em transformar aquilo ali em pasto, em lavoura. A própria Polícia Federal tinha nomes e foi atrás de suspeitos. E ele insinuar na ONU que a culpa do incêndio é do índio e do caboclo? É a mesma coisa que colocar a culpa em você que colocou fogo em meia dúzia de folha no fundo do seu quintal, que por sinal também é errado, mas não dá para dizer que esse montinho de folha no fundo do seu quintal é que provocou a queimada no Pantanal. Como a minha amiga citou, eu achei fantástico, a metáfora dela é a criança com a mão suja de tinta que fala, não foi eu que pintei a parede. De tanta cara de pau. Tanto cinismo. Aí tivemos também, falou que os incêndios foram combatidos de forma exemplar. Eu não sei se os brigadistas que estão lá concordam com isso. Se os recursos chegaram em tempo, se as pessoas necessárias foram empregadas, citou que as Forças Armadas participam do combate aos incêndios. Aí eu pergunto, a partir de quando, né? Sempre estiveram lá com toda a sua força, com tudo que poderiam, ou só para citar, para dizer que estiveram? Mas ele coloca como as Forças Armadas como importantes no combate aos incêndios florestais. Eu acho que elas deveriam ter sido bem mais importantes, porque deveriam ter utilizado muito mais recursos financeiros, recursos humanos, logística, equipamentos, para poder combater os incêndios. Também teve a displicência de dizer que o Pantanal pega fogo pelas questões climáticas, matéria orgânica em decomposição. E eu volto a dizer, se você pega essa informação separada, bom, é tempo de seca, os galhos secos estão ali, é mais fácil pegar fogo e mais fácil para o fogo se alastrar. Ok. Se você pega essa informação separadamente, mas é um chefe de Estado de um país que está pegando fogo, que está explicando nas Nações Unidas a razão desses incêndios. E ele dizer que é porque na época de seca, está dizendo que é porque não choveu? Não dá para aceitar isso como uma justificativa de um chefe de Estado. Essa informação separada, ela não é falsa. A questão da seca, a questão da época do ano, da falta de chuva. Mas não dá para um chefe de Estado usar isso como desculpa. Porque todo ano tem seca e todo ano tem queimada. No entanto, esse ano os números foram alarmantes e bateram todos os recordes negativos. Mesmo se sabendo que ia ter queimada, mesmo sabendo que ia ter seca, mesmo sabendo que ia faltar chuva. E ele demorou a agir. E quando agiu foi de forma insuficiente, tardia. Algumas espécies podem não se recuperar. Algumas espécies tanto da fauna como da flora podem ter sido destruídas ali para sempre. Temos animais ali no Pantanal, por exemplo, a própria onça pintada, que corre risco de extinção.
E aquelas imagens de animais sendo resgatados que a gente viu em vários sites, em vários programas de televisão, são um número ínfimo perto dos animais que morreram nas queimadas, nos incêndios. Era sobre isso que ele deveria ter explicado. E não é colocar culpa na falta de chuva. Ainda teve o cinismo de culpar um país vizinho, a Venezuela, pelo óleo que foi derramado no litoral brasileiro, lembrando também a ineficácia, a displicência, a morosidade com que o governo brasileiro tratou da questão quando ela aconteceu ano passado, e agora ele vem muito convenientemente culpar o país vizinho pela tragédia e senta em cima do próprio rabo para omitir que foi incompetente para lidar com a questão daquele desastre ambiental. É muito mais fácil. Aliás, esse é tipo do fascismo. Eu encontro um inimigo, coloco a culpa nele e a partir dali tudo que saiu errado é culpa daquele inimigo. É o que ele fez. Culpou a Venezuela. A quem depois ele chamou de ditadura bolivariana. Vindo de qualquer outro teria uma conotação. Vindo de Bolsonaro, que acabou de enaltecer o golpe militar que nós sofremos em 64, que tem como brilhante Ustra, sua referência teórica, seu livro de cabeceira, chamar qualquer outro regime de ditadura, para ele soa ridículo. É como se ele dissesse: a ditadura dos meus amigos eu aceito, a ditadura dos que eu não gosto, eu não aceito, meus inimigos. Vindo dele, chamar qualquer regime de ditadura não tem qualquer efeito. Esse é o papel que ele fez na ONU. Para não me alongar muito mais, ele citou ainda as reformas previdenciária, administrativa, tributária, previdenciária que já foi feita, administrativa, tributária, que ele pretende fazer, como ele apresenta aquilo à ONU, e sinceramente eu acho que a pior parte do discurso dele, como quem apresenta um cardápio para os investidores estrangeiros, para dizer: olha como nós estamos preparando o Brasil para vocês comprarem facinho, facinho. É como quem prepara o terreno no seu próprio país para uma nação estrangeira ocupar. É como se ele tivesse feito essa propaganda. Ele fez quase que um marketing, dizendo: olha, estamos preparando o Brasil para que vocês possam explorar à vontade. Estamos fazendo as reformas que as grandes corporações querem que a gente faça para que elas possam vir e explorar à vontade os nossos recursos humanos e naturais. Sinceramente, para quem se diz patriota, ouvir isso e aceitar, eu teria vergonha de me dizer patriota ao aceitar um discurso como esse. Ele nos colocou numa bandeja e colocou uma maçã na nossa boca para oferecer para a gringa. E por fim, ele ainda apela, volta uma frase para o seu público, para o seu fã-clube de fanáticos religiosos, quando ele fala que é contra a cristofobia e não se dá o trabalho de dizer o que ele quer dizer com isso, que fenômeno é esse, aonde se encontra. Ou seja, plantando teorias da conspiração para alimentar o seu público de fanáticos: olha, existe um perigo iminente, um comunismo que persegue cristãos, ou algo assim. Por isso temos que estar vigilantes. Essa fórmula é antiga, os nazistas já fizeram isso. Lá nos anos 30, nos anos 40. A ditadura fez isso nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70. Sempre plantando a ideia de uma ameaça atrás da cortina para manter o seu público aterrorizado. E ele usa a ONU
para fazer esse papel. E claro, para fechar com chave de ouro, ele tinha que lamber as botas do Trump, citando a questão da Palestina com Israel, elogiando o plano de Trump para resolver o conflito no Oriente Médio. Sem dizer muito porquê. Apenas fazendo papel de puxa-saco mesmo, bajulador mesmo. Então, meus amigos, eu levei aqui 25 minutos para comentar os 14 minutos de depoimento dele à ONU. Se nós pegarmos cada um dos itens que ele citou, dá para fazer um programa de 1 hora ou mais para mostrar como ele foi mentiroso, leviano, cínico, manipulador. Mas eu acho que nesses 25 minutos nós conseguimos dizer um pouco do que foi a vergonha, a nova vergonha, o novo vexame que o Brasil passou frente ao mundo inteiro, até porque não dá para acreditar, não dá para ser ingênuo a ponto de acreditar que aquele papo furado, aquele monte de papo furado de Bolsonaro vai ser engolido pela imprensa internacional. Ele não detém o controle dos grupos de WhatsApp do mundo inteiro, só do público fanático por ele, que se alimentam de informações apenas dessas notícias filtradas pelo filtro torto deles. Então não dá para acreditar, ninguém aqui vai ser ingênuo de acreditar que o resto do mundo vai engolir as lorotas que ele contou. Portanto, o Brasil passa mais uma vergonha histórica vinda do seu chefe da nação, senhor Jair Messias Bolsonaro. É isso, meus amigos e minhas amigas. Fico por aqui. Até a próxima.